Meu nome é Paula. Tenho 21 anos. Se tem uma coisa que posso dizer sobre minha vida até agora, é que ela sempre foi tranquila. Tranquila até demais. Nasci e cresci numa fazenda no interior, daquelas onde o cheiro do mato e o som dos grilos fazem parte do dia a dia. Acordar cedo com o canto do galo, ajudar meus pais nas tarefas quando dava tempo e, nos momentos de folga, me perder entre os livros. Era uma rotina simples, mas eu gostava assim. Meus pais são agricultores. Pessoas de coração bom, mas que nunca entenderam muito bem essa minha vontade de estudar na cidade. Para eles, a vida boa era ali, entre as plantações de milho e as vacas pastando ao longe. Mas eu queria mais. Queria aprender, conhecer o mundo além das cercas da fazenda. Por isso, quando consegui entrar na faculdade, foi como se um novo capítulo da minha vida tivesse começado. Mas a verdade é que, mesmo com essa sede de novidade, eu ainda era muito ligada à minha casa. Todo fim de semana, lá estava eu pegando o ônibus de volta para a fazenda. O cheiro do café da minha mãe, o barulho da porta de madeira rangendo com o vento. Essas pequenas coisas me traziam um conforto que a cidade nunca conseguiu. Foi numa dessas voltas para casa que tudo começou a mudar. Era uma sexta-feira, e eu tinha um trabalho para entregar na segunda. O problema? O professor decidiu que seria em dupla. Até aí, tudo bem. O complicado foi que meu colega de grupo, o Lucas, não tinha como ficar na cidade naquele fim de semana, e eu também não queria deixar de visitar meus pais. Depois de algumas mensagens trocadas, ele soltou a ideia. E se eu fosse até a sua casa? A gente mata esse trabalho e ainda aproveita o fim de semana diferente. Eu pensei por uns minutos antes de responder. Trazer alguém da faculdade para a fazenda? Não era algo que eu fazia normalmente. Mas Lucas era legal. A gente se dava bem nas aulas, e ele sempre me fazia rir com aquelas piadinhas bobas. Então, respondi. Fechado. Te vejo na rodoviária amanhã de manhã? E assim, sem pensar muito, comecei uma das histórias mais inesperadas da minha vida. O sábado amanheceu claro, o céu azul sem nenhuma nuvem. Peguei o ônibus cedo e encontrei o Lucas na rodoviária da cidadezinha mais próxima. Ele estava com uma mochila jogada nas costas, o cabelo bagunçado pelo vento e aquele sorriso fácil que ele sempre tinha. E aí, fazendeira? Ele brincou, me dando um abraço leve. Rimos e seguimos para casa. A estrada de terra balançava o carro do meu pai, e Lucas olhava tudo com um brilho curioso nos olhos. Você nunca esteve num lugar assim? Perguntei, vendo ele espiar pela janela. Nunca. Sou da cidade grande, lembra? A coisa mais verde que eu via era o parque perto de casa. Eu ri. Para mim, aquele verde era o normal. Para ele, parecia outro mundo. Quando chegamos à fazenda, minha mãe já estava na varanda, secando as mãos no avental. Ela olhou para o Lucas com aquele olhar desconfiado que toda mãe tem quando vê a filha trazendo alguém novo para casa. Mas, como sempre, foi educada. Oi, meu filho. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Lucas agradeceu, um pouco sem jeito, mas logo relaxou. Mostrei para ele onde ia ficar, e combinamos de começar o trabalho depois do almoço. Mas, no fundo, eu já sabia que aquele fim de semana não ia ser só sobre o trabalho. Depois do almoço, nos sentamos na varanda com os livros e o notebook. O sol batia de leve, e a brisa trazia o cheiro do mato. Mas, entre uma explicação e outra, eu percebia como o olhar de Lucas demorava um pouco mais do que o normal quando ele me encarava. E, para ser sincera, eu também comecei a reparar mais nele. O jeito como ele passava a mão no cabelo quando estava pensando, o sorriso torto quando fazia alguma piada. Era estranho, nunca tinha olhado para ele desse jeito antes. O tempo passou rápido. Quando percebemos, o céu já estava ficando alaranjado, e o trabalho ainda não estava nem na metade. Acho que a gente vai ter que virar a noite nisso, ele disse, rindo. Ou a gente termina amanhã cedo. Que tal dar uma volta agora? Sugere, sem nem pensar muito. Ele topou na hora. Pegamos 2 casacos e saímos para caminhar pela fazenda. O som dos nossos passos na terra molhada, o cheiro do capim, tudo parecia diferente com ele ali do meu lado. Conversamos sobre a vida, sobre os sonhos que tínhamos. Ele falou da cidade, da correria que era a vida lá. Eu contei sobre a fazenda, sobre como às vezes eu sentia falta da simplicidade, mas também queria descobrir o mundo. A noite caiu, e o céu se encheu de estrelas. Paramos perto do lago que tinha no fundo da propriedade. O reflexo da lua na água iluminava o rosto dele, e, naquele momento, o silêncio não era desconfortável. Era intenso. Lucas me olhou,
e eu senti meu coração bater mais rápido. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o primeiro passo. Sabe, Paula, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro, você é diferente de todas as pessoas que eu conheço. Eu não sabia o que responder. Só senti meu rosto esquentar, e o olhar dele preso no meu. Foi quando ele se aproximou. Devagar, como se me desse tempo para recuar, caso eu quisesse. Mas eu não queria. E, quando nossos lábios se tocaram, foi como se o mundo parasse por um segundo. O beijo começou suave, mas logo ficou mais intenso. Era como se a gente estivesse guardando aquele momento há muito tempo, mesmo sem saber. O frio da noite desapareceu, e tudo que eu conseguia sentir era o calor da pele dele contra a minha. Voltamos para casa em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era cheio de significado. Quando chegamos, meus pais já estavam dormindo. Nos entreolhamos, e sem precisar dizer nada, subimos para o meu quarto. Naquele momento, eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Eu nunca imaginei que aquele quarto, o mesmo onde cresci, onde passei tantas noites sonhando com o futuro, seria o cenário de um momento que mudaria tudo. Era como se o espaço, pequeno e familiar, tivesse se transformado. As paredes forradas com fotos da minha infância, a colcha de retalhos feita pela minha avó, o cheiro leve de madeira envelhecida, tudo parecia diferente com o Lucas ali. Fechei a porta devagar, tentando não fazer barulho para não acordar meus pais. O silêncio da casa só deixava o som do meu coração ainda mais alto nos meus ouvidos. Lucas encostou na parede, a mochila largada no chão, e me olhou de um jeito que fez meu estômago revirar. Não era só desejo no olhar dele, tinha algo mais, algo que eu não sabia muito bem como decifrar. Tem certeza? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Eu podia ter dito que não, que era melhor parar por ali, que a gente precisava focar no trabalho. Mas, naquele momento, nenhuma dessas palavras fez sentido. Eu só assenti, sentindo meu rosto esquentar. Ele deu 2 passos na minha direção, devagar, como se ainda me desse a chance de mudar de ideia. Mas eu não queria mudar de ideia. Quando nossos corpos se encontraram, senti um arrepio subir pela minha espinha. O beijo foi diferente daquele primeiro no lago. Agora, não tinha hesitação. Tinha urgência, tinha vontade. As mãos dele passearam pelas minhas costas, enquanto as minhas se enroscaram no cabelo dele. O cheiro dele, uma mistura de sabonete e algo que era só dele, me deixou tonta. Cada toque, cada beijo, parecia acender algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Nos movemos até a cama, tropeçando nos próprios passos, rindo baixinho quando esbarramos na mesinha de cabeceira. Mas, logo, o riso deu lugar a suspiros. O mundo lá fora desapareceu. Não tinha mais fazenda, nem trabalho, nem preocupações. Só existia ele e eu. Quando deitamos, o peso do momento caiu sobre mim. Era a primeira vez que eu me entregava assim, de corpo e alma. E não era só o físico. Era a conexão, o jeito como ele me olhava, como se eu fosse a única pessoa no mundo naquele instante. As mãos dele eram firmes, mas gentis. Cada toque parecia dizer algo que as palavras não conseguiam. E, conforme as roupas foram desaparecendo, senti uma mistura de nervosismo e excitação. Eu nunca tinha estado tão vulnerável na frente de alguém. Mas, com o Lucas, não parecia assustador. Parecia certo. O calor da pele dele contra a minha, o som da respiração pesada preenchendo o quarto, o jeito como ele sussurrava meu nome, tudo aquilo ficou gravado em mim. Era como se cada segundo estivesse sendo tatuado na minha memória. Quando finalmente nos deitamos, ofegantes, o silêncio voltou a reinar no quarto. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio confortável, cheio de significado. Ficamos deitados lado a lado, as respirações lentamente voltando ao ritmo normal. Lucas virou o rosto para me olhar, e o brilho nos olhos dele me fez sorrir. Você é incrível, Paula, ele disse, a voz rouca. Eu não respondi. Só estendi a mão e toquei o rosto dele, sentindo a barba rala sob meus dedos. Aquele momento era tão nosso que palavras pareciam desnecessárias. Acordei no meio da noite com o som dos grilos lá fora e o braço de Lucas ao redor da minha cintura. Por um instante, fiquei ali, observando o rosto dele na penumbra. O peito dele subia e descia devagar, o rosto relaxado num sono tranquilo. Mas, conforme a realidade foi voltando, uma avalanche de pensamentos me atingiu. O que aquilo significava? E se ele só tivesse se deixado levar pelo momento? E se, na segunda-feira,
tudo voltasse ao normal como se nada tivesse acontecido. Me mexi devagar, tentando não acordá-lo, e fiquei olhando para o teto. O quarto, que antes parecia aconchegante, agora parecia pequeno demais para os meus pensamentos. Tanta coisa passou pela minha cabeça que mal consegui voltar a dormir. Quando o sol começou a nascer, pintei a parede do quarto com aquela luz dourada, me levantei devagar, ainda tentando processar tudo. Vesti uma blusa leve e fui até a cozinha preparar o café, como se fosse um domingo qualquer. Mas não era. Lucas desceu pouco depois, o cabelo bagunçado, a expressão sonolenta. Quando me viu, sorriu daquele jeito fácil que ele tinha. Bom dia, disse, se aproximando e me dando um beijo na bochecha. Eu sorri de volta, mas a cabeça ainda estava cheia de perguntas. Ele parecia tão natural, tão à vontade, que eu não sabia se isso era bom ou ruim. Parte de mim queria que ele dissesse algo, qualquer coisa que mostrasse que a noite anterior tinha significado para ele tanto quanto significou para mim. Sentamos na mesa da cozinha, o cheiro do café fresco preenchendo o ambiente. Meus pais ainda dormiam, então era só nós dois ali, cercados pelo som dos passarinhos lá fora. Dormiu bem? Ele perguntou, mexendo o café com a colher. Assenti, mas a pergunta que queria fazer era outra. E você? O que significou para você? Mas não tive coragem. Depois do café, voltamos para o trabalho. Sentamos na varanda, os laptops abertos, mas a concentração era difícil. A memória da noite anterior pairava no ar, como se estivesse entre nós, mesmo sem ser mencionada. De vez em quando, nossos olhares se encontravam, e eu via aquele brilho nos olhos dele. Mas ainda assim, nenhuma palavra sobre o que aconteceu. Era como se estivéssemos pisando em um terreno delicado, tentando entender para onde aquilo nos levaria. O dia passou devagar, entre sorrisos tímidos e silêncios cheios de significado. Quando a tarde caiu, Lucas disse que precisava ir, que tinha que pegar o ônibus de volta para a cidade. Acompanhá-lo até a rodoviária foi estranho. O caminho, que antes parecia leve e divertido, agora estava carregado de algo que eu não sabia nomear. Chegando lá, ele pegou a mochila e se virou para mim. Obrigado por tudo, Paula. Foi incrível, ele disse, e, por um segundo, achei que ele fosse dizer mais alguma coisa. Mas não disse. Nos despedimos com um abraço apertado. E, enquanto o ônibus dele se afastava pela estrada de terra, fiquei ali, parada, sentindo o peso do que tínhamos vivido e o vazio que ele deixou para trás. O silêncio da fazenda nunca pareceu tão alto quanto naquele momento. Depois que o ônibus do Lucas desapareceu na curva da estrada de terra, fiquei ali parada por alguns minutos, olhando para o nada. O cheiro da poeira levantada pelas rodas ainda pairava no ar, mas ele já estava longe. E eu estava sozinha com uma confusão na cabeça que parecia maior que a própria fazenda. Voltei para casa devagar, chutando pedrinhas pelo caminho. Aquele mesmo caminho que tantas vezes percorri sem pensar, agora parecia estranho. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, mas nem a beleza do fim de tarde me distraía. O que a gente viveu ontem significava algo para ele? Ou foi só o calor do momento? E se ele acordasse hoje e percebesse que foi um erro? Assim que entrei em casa, minha mãe estava na cozinha, cortando legumes para o jantar. Ela me lançou aquele olhar que toda mãe tem, aquele que parece enxergar até os pensamentos mais escondidos. Tá tudo bem, Paula? Ela perguntou, sem parar de cortar. Assenti rápido demais, quase automático. Tá sim, mãe. Só cansada do trabalho da faculdade. Ela não disse mais nada, mas continuou me observando de canto de olho, como se soubesse que tinha algo a mais. Eu subi para o quarto antes que ela começasse a fazer perguntas demais. Fechei a porta, me joguei na cama e encarei o teto, sentindo o cheiro do travesseiro que ainda guardava um pouco do perfume do Lucas. Peguei o celular, hesitei por um momento, mas abri o WhatsApp. O último papo com ele era sobre o trabalho da faculdade. Nenhuma mensagem nova. Pensei em mandar algo, mas o que eu diria? Oi, Lucas, aquela noite significou algo para você? Parecia desesperado. Então, larguei o celular no criado mudo e fiquei ali, ouvindo silêncio. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse decidido brincar comigo. A fazenda seguia seu ritmo normal, as galinhas ciscando no quintal, meu pai mexendo na horta, minha mãe costurando na varanda. Mas dentro de mim, nada estava normal. Na segunda-feira, quando abri o computador para a aula online, o coração disparou. Sabia que veria o Lucas na chamada, e não fazia ideia de como seria. O ícone da câmera piscou, e lá estava ele, com aquele cabelo bagunçado e o sorriso fácil. Mas,
Para minha surpresa, ele agiu como se nada tivesse acontecido. E aí, pessoal? Todo mundo conseguiu terminar a parte do trabalho? Ele perguntou, olhando para a turma. Meus dedos congelaram sobre o teclado. Ele não mencionou nada. Nem um olhar diferente, nem uma palavra fora do lugar. Era como se a noite na minha cama tivesse sido um sonho, ou pior, como se não tivesse significado nada. Durante a aula, tentei me concentrar, mas minha mente voltava para aquela noite. Quando a aula acabou, ele mandou uma mensagem no grupo da faculdade, falando sobre o trabalho, combinando de revisar algumas partes. Só isso. Nada pessoal. Nada nosso. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, o celular ao lado, esperando uma mensagem que não veio. Será que eu tinha criado expectativas demais? Talvez ele só tivesse se deixado levar pelo momento, e agora queria seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas, para mim, não era tão simples assim. No dia seguinte, decidi que não podia ficar esperando. Peguei o celular, respirei fundo e mandei uma mensagem direta para ele. Oi, Lucas. Tudo bem? Queria saber se a gente pode conversar sobre o fim de semana. Fiquei encarando a tela, esperando aquelas bolinhas de digitação aparecerem. Mas nada. Minutos, depois horas, e nenhuma resposta. Cada minuto que passava fazia o peso no meu peito aumentar. Quando finalmente o celular vibrou, meu coração quase pulou pela boca. Abri a mensagem rápido. Oi, Paula. Claro, podemos conversar sim. Foi um fim de semana legal. O que você queria falar? Legal. Foi essa palavra que ele escolheu? Fiquei olhando para aquela mensagem, sentindo uma mistura de frustração e tristeza. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia deixar as coisas assim. Precisava ser sincera. Acho que você sabe do que estou falando, Lucas. Aquela noite, significou algo para você? Porque, para mim, não foi só um momento qualquer. Dessa vez, as bolinhas de digitação apareceram rápido. Meu coração disparou de novo. Paula, eu gostei muito de estar com você. De verdade. Mas, eu não sei o que isso significa agora. Não quero te magoar, só não sei se estou pronto para algo mais. Li aquela mensagem umas 10 vezes. Cada palavra parecia um soco. Ele não queria me magoar, mas, no fundo, já tinha feito isso. Os dias seguintes foram uma mistura de tentar seguir em frente, e, ao mesmo tempo, reviver cada momento que tivemos. Tentei me distrair com os afazeres da fazenda, as aulas, qualquer coisa que me afastasse daquela sensação de vazio. Mas tudo me lembrava dele. As noites eram as piores. Deitada na cama, o silêncio parecia gritar. Fiquei pensando em tudo que poderia ter feito diferente, em tudo que ele disse, e no que não disse. O tempo passou devagar, e a distância entre nós só cresceu. As mensagens ficaram mais espaçadas, os encontros virtuais se tornaram formais, quase frios. Era como se tivéssemos voltado a ser apenas colegas de faculdade, mas o problema era que eu não conseguia mais olhar para ele sem lembrar do que vivemos. E, no fundo, eu sabia que aquela história não tinha terminado. O silêncio entre nós era só o começo de algo que ainda precisava ser resolvido. Mas eu ainda não sabia como. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para que cada dia longe do Lucas parecesse uma eternidade. As conversas ficaram raras, frias. Era como se tudo o que tínhamos vivido naquela noite tivesse sido engolido por um silêncio que nenhum dos dois sabia como quebrar. Mas o problema é que o coração não entende de silêncios. Ele grita, mesmo quando a gente tenta calar. Era uma sexta-feira à tarde quando tudo começou a mudar. Estava na varanda de casa, olhando o céu cinzento que prometia chuva, quando meu celular vibrou. Olhei sem muita esperança, achando que era alguma notificação boba, mas lá estava o nome dele. Oi, Paula. Você vai estar na cidade amanhã? Precisamos entregar a versão final do trabalho, e queria revisar algumas coisas com você. Pessoalmente. Meu coração deu um salto. Eu sabia que ele podia estar falando apenas do trabalho, mas a palavra pessoalmente ficou martelando na minha cabeça. Será que era só isso mesmo? Ou ele queria dizer algo mais? Respirei fundo antes de responder. Vou sim. Podemos nos encontrar na biblioteca da faculdade? A resposta veio quase imediata. Prefiro um lugar mais tranquilo. Que tal aquele café perto da praça? Meu estômago virou um nó. Aquele café era o mesmo onde tínhamos ido algumas vezes depois das aulas. Um lugar que, até então, guardava boas lembranças.
Será que agora também seria o cenário para resolvermos o que estava pendurado entre nós? No dia seguinte, acordei cedo, mesmo sem precisar. Passei horas escolhendo o que vestir, como se isso fosse mudar o rumo da conversa. No fundo, eu sabia que não era a roupa que importava, mas a bagunça que estava dentro de mim. Cheguei ao café antes do horário combinado. Escolhi uma mesa no canto, perto da janela, de onde eu podia ver a praça. O cheiro de café fresco e bolo caseiro enchia o ambiente, mas eu mal percebia. Estava mais preocupada com o que aconteceria quando ele chegasse. Quando Lucas entrou, meu coração disparou de novo. Ele estava com uma camisa simples, jeans e aquele mesmo sorriso tímido que me desarmava. Mas havia algo diferente no olhar dele. Uma mistura de incerteza e vontade. Ele se aproximou da mesa, puxou a cadeira e sentou na minha frente. Oi, Paula. Oi, Lucas. O silêncio pairou por alguns segundos, daqueles que parecem durar uma eternidade. Ele mexeu no cardápio, como se realmente estivesse interessado, mas logo largou de lado. Eu queria falar com você sobre a gente. Ele começou, direto, sem rodeios. Meu coração bateu mais forte. Era isso. Finalmente, a conversa que eu tanto esperei. Eu também, respondi, tentando manter a voz firme. Ele respirou fundo, passou a mão pelos cabelos, aquele gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Eu não queria que você pensasse que o que aconteceu entre a gente foi só um momento qualquer. Porque não foi. Eu gostei de estar com você. Muito. Ele fez uma pausa, me olhando nos olhos. Mas eu fiquei com medo. Medo de estragar nossa amizade, medo de não saber lidar com o que eu estava sentindo. As palavras dele foram um alívio e uma nova confusão ao mesmo tempo. Eu entendi o medo dele, mas isso não fazia a dor desaparecer. Lucas, eu também tive medo. Ainda tenho, confessei. Mas o que me machucou foi o silêncio. Foi você agir como se nada tivesse acontecido. Eu não queria que a gente perdesse o que tinha, mas agora, não sei se dá para voltar a ser como antes. Ele assentiu, olhando para a mesa, como se estivesse processando tudo. Eu sei que errei, ele disse, a voz baixa. Mas eu não quero perder você. Nem como amiga, nem como. Ele hesitou, depois continuou, olhando nos meus olhos. Nem como algo mais. Meu coração disparou. As palavras que eu queria ouvir estavam ali, mas junto com elas, vieram todas as incertezas. E o que a gente faz agora? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele sorriu, aquele sorriso sincero que sempre me fazia derreter. A gente tenta. Sem pressa, sem medo. Só, tenta. Eu sorri de volta, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Talvez ainda fosse complicado, talvez a gente ainda tivesse que lidar com muitas coisas, mas naquele momento, o importante era que estávamos dispostos a tentar. Depois daquela conversa, as coisas começaram a mudar entre nós. Não foi da noite para o dia, mas o gelo que tinha se formado começou a derreter. Voltamos a conversar com mais frequência, não só sobre o trabalho, mas sobre tudo. Ríamos juntos, como antes, mas agora havia algo mais nos olhares, nos gestos. Um dia, ele me chamou para um passeio na praça. Caminhamos lado a lado, o sol se pondo ao fundo, e o silêncio entre nós não era mais desconfortável. Era um silêncio cheio de significado, de expectativa. Paramos perto da fonte, onde a água caía suave, e ele segurou minha mão. Foi um gesto simples, mas que falou mais do que qualquer palavra. Eu ainda tenho medo, ele disse, olhando para a fonte. Mas acho que o medo faz parte. O importante é que eu quero estar com você, Paula. Do jeito que for. Senti as lágrimas ameaçando cair, mas eram lágrimas de alívio, de felicidade. Eu também quero, Lucas. E, naquele momento, quando ele se aproximou e encostou os lábios nos meus, soube que estávamos começando algo novo. Algo que não seria perfeito, mas que seria nosso. Porque, no final das contas, o coração sempre fala mais alto. E o nosso estava, finalmente, falando a mesma língua. O beijo na praça foi o começo de uma nova história. Não dava para chamar de recomeço, porque o que estávamos vivendo agora era diferente de tudo que já tínhamos sentido antes. Era leve, mas carregava um peso de expectativas, medos e, principalmente, da vontade de fazer dar certo. Depois daquele dia, a nossa rotina mudou. As conversas ficaram mais constantes, mais íntimas. Não era mais só sobre a faculdade ou sobre os trabalhos que precisávamos entregar. Era sobre o que a gente sentia, sobre o que queria para o futuro, mesmo que a gente ainda estivesse tentando descobrir o que aquilo tudo significava.
O Lucas começou a vir mais vezes para a fazenda. E cada visita dele era uma mistura de nervosismo e ansiedade. Da primeira vez que ele voltou, depois da nossa conversa no café, eu me peguei rindo sozinha, arrumando o quarto e pensando em como tudo tinha mudado tão rápido. Quando ele chegou, o nervosismo bateu de novo. Mas bastou um sorriso dele, aquele sorriso que eu já conhecia tão bem, para tudo ficar mais leve. Oi, Paula, ele disse, encostando na porta do meu quarto, o olhar brilhando. Oi, Lucas. Era engraçado como um simples oi entre a gente agora carregava muito mais do que antes. Tinha um mundo escondido atrás dessas palavras. Ele entrou, jogou a mochila no canto e se sentou na cadeira de sempre, mas o jeito como ele me olhava era diferente. Eu senti meu coração acelerar, mas tentei disfarçar, pegando o notebook para falar do trabalho. Vamos revisar a apresentação? Perguntei, tentando manter o foco. Ele riu, aquele riso leve que sempre me fazia sorrir também. A gente pode, mas acho que temos outras coisas para conversar primeiro. Fechei o notebook devagar, encarando ele. Sabia exatamente do que ele estava falando. Acho que temos mesmo. Ele se levantou, veio até mim e segurou minha mão. O toque dele era quente, familiar, mas ainda assim fazia meu coração disparar. Eu tô tentando entender tudo isso, Paula. E eu quero ir com calma, mas não consigo parar de pensar em você. As palavras dele me pegaram de surpresa, mesmo que eu quisesse ouvir aquilo há dias. Eu também, Lucas. Mas acho que o mais importante é a gente ser sincero um com o outro. Se for para dar certo, tem que ser de verdade. Ele assentiu, puxando minha mão para mais perto. E, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me beijou. E aquele beijo foi diferente de todos os outros. Não era só desejo. Tinha carinho, tinha promessa, tinha verdade. A partir dali, as coisas foram fluindo. Não era fácil. Tínhamos que equilibrar a faculdade, a distância e o medo de que tudo desandasse. Mas cada momento juntos fazia tudo valer a pena. Quando ele não estava na fazenda, a gente se falava por mensagem ou chamadas de vídeo. Era engraçado como, mesmo à distância, eu sentia ele perto. A gente ria de coisas bobas, falava sobre o futuro, sobre nossos sonhos. E, aos poucos, fui percebendo que o Lucas não era só aquele colega de faculdade com quem eu fiz um trabalho. Ele estava se tornando alguém muito mais importante na minha vida. Mas, como nem tudo é perfeito, as inseguranças começaram a aparecer. E foi numa noite qualquer, enquanto a gente conversava por vídeo, que a primeira dúvida surgiu. Você acha que isso aqui vai durar, Paula? Ele perguntou, a voz mais baixa do que o normal. Aquilo me pegou de surpresa. Por que tá perguntando isso? Devolvi, tentando entender o que ele queria dizer. É que, eu tenho medo de que, quando a faculdade acabar, a gente se perca. Que a rotina mude e a gente não saiba lidar com isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Porque, no fundo, eu também tinha esse medo. Mas o que importava era o que a gente fazia com ele. Lucas, eu também tenho medo. Mas acho que o que a gente tem agora é mais forte do que isso. Se a gente quiser que dure, vai durar. O importante é a gente estar disposto a tentar. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre me deixava tranquila. Você tem razão. A gente vai dar um jeito. E naquele momento, eu soube que, independentemente do que acontecesse, a gente estava construindo algo real. Os meses passaram. A faculdade seguiu seu curso, e nosso trabalho foi apresentado com sucesso. Mas o que realmente importava era o que estávamos construindo fora das salas de aula. Cada visita do Lucas à fazenda era uma nova lembrança, um novo capítulo da nossa história. E, um dia, enquanto caminhávamos pela trilha que levava ao lago da fazenda, ele parou, segurou minha mão e olhou nos meus olhos. Sabe, Paula, eu nunca imaginei que um simples trabalho da faculdade fosse me levar até você. Mas agora, olhando para trás, eu não consigo imaginar minha vida sem você. Senti meu coração bater forte, as palavras dele ecoando dentro de mim. Eu também não, Lucas. Ele sorriu, aquele sorriso que agora era só nosso, e me puxou para um abraço. E ali, no meio da natureza, com o som dos pássaros e o vento suave balançando as folhas, eu soube que o que tínhamos era verdadeiro. Não importava o que o futuro reservava. O que importava era que estávamos dispostos a tentar, a viver cada momento com intensidade e verdade. E, no final das contas, era isso que fazia tudo valer a pena. Porque o amor, quando é de verdade, encontra um jeito. Sempre encontra.